Graça e a paz de Cristo Jesus para todos nesse momento. Estamos assim iniciando mais uma live de quinta-feira, como sempre tenho feito ao longo desse tempo, com o nosso projeto de estar pregando a Bíblia toda. Que Deus esteja nos ajudando assim nessa noite a continuar a realizar essa tarefa. E agora sim, especificamente aqueles que vão começar ou irão ver essa live, que estejam incluindo a mim em suas orações, inclua a mim em suas orações, para que consiga prosseguir com toda essa tarefa, que Deus continue me revestindo de toda a sua graça e que em tempo e fora de tempo possa pregar a verdade. E também esteja assim a guardar a vida da minha esposa, a vida dos meus parentes, para a honra e glória do Senhor. Eu sou o pastor Edmário e congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Então vamos prosseguir assim, para a honra e glória do nosso Deus. Como foi proposto, estaremos hoje prosseguindo a nossa live em 2 Pedro, capítulo 3, estarei encerrando assim, não é? Estarei encerrando assim essa live, né? Eu estou falando assim, essa exposição da segunda epístola de Pedro, né? E aí para a próxima semana, que Deus assim venha estar nos ajudando, estaremos entrando assim nos profetas. E eu espero, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar começando a nossa exposição no profeta Jeremias. Estaremos começando assim nossa exposição no profeta Jeremias. Caso contrário, haja alguma mudança, vamos estar orando assim, e a nossa exposição a princípio será no profeta Jeremias. E essa vai ser um pouco mais longa, não é? Depois de passar desse tempo todo fazendo exposição só no Novo Testamento, agora estaremos fazendo exposição mais uma vez no Antigo Testamento, para a honra e glória do nosso Deus. Quero aproveitar também que vocês estejam orando, não é? Me ajudando em oração, para que eu venha conseguir a concluir o livro de exposição de Romanos. Tá? Você esteja orando por mim para concluir esse livro da exposição de Romanos. Eu já tenho concluído um livro, agora que eu preciso publicar, que é sobre os Salmos 120 a 134, mais conhecidos nas versões mais antigas como os Cânticos dos Degraus. Em outras, já mais recentes, são chamadas de Cânticos de Romagem. E o livro já tem título, Os degraus da adoração. Tá bom? Vou estar iniciando com uma oração agora nesse momento, e partindo agora para a nossa exposição bíblica. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, quero reconhecer, Senhor, que sem Ti eu não sou nada. Sem o Teu Espírito Santo eu não tenho o esclarecimento necessário para pregar e ensinar a Tua palavra. Mas, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, sim, é sempre para a Tua honra e para a Tua glória, devo sempre ensinar as verdades ligadas, Senhor, à criação, à queda, à redenção e à consumação de todas as coisas. Que Tu, Senhor, venha a me renovar, a me esclarecer, a me iluminar, no poder do Teu Espírito Santo para explicar tudo isso. E que, ó Deus, as pessoas que tiverem acesso a este vídeo, a esta live, possam, ó Deus, nessa noite, serem, ó Deus, consoladas em Ti, exortadas em Ti e edificadas em Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Mais uma vez digo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Tá bom? Vamos lá então. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, vai dizer o seguinte, que a versão que eu utilizo é a versão Almeida Revista e Atualizada, que ela vai dizer assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos procuro despertar em lembranças a vossa mente esclarecida,
para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Seja bem-vindo, meu querido William, Deus abençoe, aí no Instagram. E aí diz, tendo em conta de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Aí diz, não é? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que ao longo do tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos, por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente a nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós sois, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Graças a Deus. Então chegamos a esse ponto, nesse texto. Aqui já é o final dessa epístola. E o apóstolo Pedro tem como chave disso tudo é falar da responsabilidade que cada crente tem. Por quê? Porque essa responsabilidade que cada crente tem é uma responsabilidade de viver sabendo que Cristo voltará. A gente não sabe qual é a data, e isso que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, é isso, ao ver esse vídeo. Há duas passagens que são bem claras acerca dessa questão de não sabermos quando Jesus voltará. Aí temos aqui, ó, Mateus capítulo 24, né? Mateus 24, Mateus 24, versículo 36, tá? Que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui Jesus está dizendo antes dele ter sido glorificado. Tá? Então o que estava prevalecendo aqui, nesse aspecto, sua natureza humana. Né? Agora já, a sua natureza divina plena, após sua ressurreição, já fala aqui em Atos capítulo 1. Atos 1. Versículo de número 7 diz assim: Jesus respondendo aos seus discípulos a saber quando ele voltaria ou quando restauraria.
todas as coisas. Ele disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Olha aí, não vos compete conhecer. Então o que isso significa? Jesus já conhecia, tá? Jesus já conhecia aquilo que o Pai já tinha estabelecido aqui nesse momento. Então, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então esse é o ponto importante. Certeza da volta de Cristo, certeza também de que a gente não sabe qual é a data, mas que acontecerá, acontecerá. Pode ser agora, pode ser depois, não sabemos. Isso, quem determina é o próprio Deus, a volta de Cristo. Quem determina é Ele, o próprio Deus. Então, o que podemos ver aqui? Então, é isso que Pedro vai estar falando, de estarmos em constante vigilância e constante manutenção de um bom testemunho acerca da volta. E aí, por isso, o tema que quero falar nessa noite dessa exposição é justamente esse, tá? A responsabilidade de viver pela espera da volta de Cristo. A responsabilidade de viver pela espera da volta de Cristo. Então aqui nesse ponto é importante que tenhamos em mente essas verdades. A primeira delas é aquela que permanece na certeza de sua vinda. É aquela que permanece na certeza de sua vinda. Então é muito importante isso. Vamos lá, essa certeza, como está aqui, né? Vamos ver aqui os versículos, né? A leitura dos versículos, que vai dizer o seguinte: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Então já começa aqui que a finalidade de ter escrito essa epístola é que Pedro lhe está reafirmando as verdades básicas. Quais são? Deus criou todas as coisas, o ser humano caiu em pecado, e esse pecado trouxe consequências a toda a humanidade, tornando a humanidade perdida. Outro aspecto é que Deus providenciou a redenção dessa queda, que é Cristo Jesus, e a consumação de todas as coisas, ou seja, a volta de Cristo para tudo ser restaurado. E aí diz aqui, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Esse é o versículo 2. Versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Isso está falando de quê? Está falando da criação. E aí retornamos a Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Não é? Que Gênesis vai dizer isso, de uma maneira bem clara para a gente, acerca da criação. Diz aqui, Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? E aí vem, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então é isso aqui que Pedro está relembrando. Então isso é fundamental. E aí, nesse aspecto, olha só o que está dizendo. Então, ele alerta sobre essa questão, mas ele também vai alertar uma outra questão importante. Qual é a outra questão importante desse alerta? É justamente isso. Qual aspecto? É sobre que nos últimos dias, ou seja, bem próximo da vinda do Senhor, encontraríamos escarnecedores. E temos visto muitos. Em muitos lugares, muitos quando vão pregar a palavra do Senhor, muitos veem o que? Zombando da palavra de Deus. Zombando. E aí isso nos vai lembrar 2 Timóteo capítulo 3, que vai dizer o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis,
Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E aí vem, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder, foge também deste. E aí o versículo 6 vai dizer, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Quer dizer, quantos e quantos hoje são enganados. Então, temos que ter cuidado acerca disso, de muitos que são enganados. Por conta de quê? Por conta do chamado evangelho fácil. E aí você vê hoje muitos fazendo live no Facebook, live no Instagram. E o que acontece? E para conseguir likes e outras coisas, não pregam a verdade. Antes o que? Fazem as chamadas lives proféticas, lives de milagres, prometendo isso, prometendo aquilo a todos, bastando determinar. E aí se o indivíduo não consegue o milagre, a desculpa de que esse não recebe o milagre é porque não teve fé. E outros chegam e dizem, não, porque você não confiou no profeta, ou se não, porque você não ofertou. Aí muitos ficam aí ofertando, querendo, pedindo dinheiro direto, pedindo pix e etc, através das lives. Agora, quando se prega a verdade, não se tem paciência para ouvi-la. Mas a nossa preocupação aqui, a minha preocupação aqui nessa live, não é com multidão. É com você que irá ver, que está vendo agora, e que precisa de uma palavra para prosseguir, conhecer e crescer em Cristo. Conhecer a maravilha de Cristo. O Cristo que liberta, que cura, que salva, que te reveste do poder do Espírito Santo. É isso. A minha preocupação é essa. A minha preocupação não é receber pix, não é receber vanglória, não é ter números de likes, números de comentários, não é essa a minha preocupação. Se fosse essa a minha preocupação, eu não estaria pregando o que estou pregando agora. Escolheria alguns temas específicos, isolaria alguns versículos bíblicos e estaria massageando o ego de qualquer um. Então esse não é meu objetivo. Meu objetivo é falar da verdade. E aí podemos ver o que? É permanecer na certeza da vinda de Jesus. É permanecer na certeza. E olha só a força dessa palavra. Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus 24, versículo 35, vai dizer isso de uma maneira bem clara. Mateus 24, 35, vai dizer o seguinte. Diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então aqui está, ó. Repetindo, agora eu vou falar aqui mais uma vez. Versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então quer dizer, tudo aquilo que Jesus trouxe, tudo aquilo que Jesus falou, vai permanecer de pé. E isso significa, inclusive, a sua própria segunda vinda. Então isso é certo do que qualquer outra coisa. Não vou entrar aqui no estudo de correntes escatológicas aqui, que falam de milênio, que falam de arrebatamento. O que eu quero falar é que Jesus voltará. Jesus voltará para trazer a Nova Jerusalém. Jesus voltará para julgar todas as coisas. Jesus voltará para trazer novo céu e nova terra. Jesus voltará. E aí eu posso dizer mais ainda, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 5. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nessa mesma epístola a gente volta novamente, né? A gente verifica aqui.
capítulo 2, versículo 5, como a gente viu na live passada, que fala sobre o quê? Sobre a certeza da volta dele. Olha só. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então quer dizer, o que está falando aqui? Isso aqui está falando de uma maneira bem clara, porque existem os zombadores, e aí vem os versículos 6 a 8 que diz que pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então quer dizer, aí eu já faço um paralelo entre Noé e o tempo que estamos vivendo. Noé pregou a justiça aproximadamente entre 100 e 120 anos pregando a palavra. Noé pregou. Agora, o ponto principal é que ele pregou, dando oportunidade de arrependimento. Mas agora o ponto importante. O mundo pereceu com água. Agora, dessa vez, Pedro vai falar o quê? Reservado ao fogo. Então, quer dizer, já é algo bem diferente. E aí vemos a certeza da palavra. Se antes era Noé quem pregava, agora os pregadores somos nós. Os pregadores somos nós. Os pregadores foram aqueles que já pregaram desde Paulo e Pedro lá atrás. No meio dos pais da igreja, João Crisóstomo, Agostinho de Hipona, não é? Então, o que acontece? E no meio dos escolásticos, né? Anselmo, Tomás de Aquino, pré-reformadores, João Hus, João Wycliffe, pregaram. Reformadores, Lutero, Calvino, pregaram. João Knox, Martinho Bucer, todos eles pregaram. E aí temos, já depois, pregadores puritanos como Richard Baxter, não é? William Perkins. E aí chegamos no avivamento, aí temos lá George Whitefield e tantos outros. E aí temos Charles Spurgeon no século XIX, David Brainerd, tantos outros. E agora a nossa geração. Né? Nossa geração. Então, estão aí, pregando a palavra de Deus. Então, esse é o ponto. E aí chegamos aqui, ó, 1 Pedro capítulo 3, versículos 19 a 21, que vai falar o seguinte: ao qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, está falando de Cristo, o Espírito de Cristo pregando através de quem? Os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Quer dizer, está falando aqui que Noé foi pregador da justiça e que o Espírito de Cristo estava nele. E aí, nesse momento, é que a gente analisa que nós hoje é que temos a responsabilidade de trazer a palavra de Deus, apesar de toda a zombaria, apesar de toda a incredulidade, apesar de todas as coisas que muitas vezes nos impedem de pregar a palavra de Deus. Então, isso é o que temos que estar atentos o tempo todo nesse sentido. Temos que estar atentos o tempo todo nesse sentido de quê? De que somos servos de Deus, prontos para pregar a palavra. Então, em segundo lugar, a responsabilidade de viver pela espera da volta de Cristo, conforme estamos vendo em 2 Pedro 3, também é aquela que é a certeza de que Deus é longânimo até que se complete o número dos eleitos. É aquela que tem a certeza de que Deus é longânimo até que se complete o número dos eleitos.
olha só o que está escrito, né, nos versículos 9 a 13. Versículos 9 a 13. Nós podemos ver aqui, versículos 9 a 13, que vai dizer assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Aí temos aí, ó, os versículos, né? A partir do versículo 8, me perdoem, né? Aí está aqui, ó. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então chegamos nesse ponto aqui. No ponto de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas sim o quê? Mas sim que, sendo o tempo de Deus, não sendo o nosso tempo, então nós temos essa certeza de que não tardará a sua volta. Mas eu digo não tardará é no sentido de que? No sentido de que, quando menos esperarmos, Deus vai operar. Mas temos que lembrar, temos que estar atentos esse tempo todo para sermos encontrados fiéis diante dele. Aí vem o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse todos são quem? Todos os eleitos. E esses eleitos, homens, mulheres, negros, indígenas, amarelos, brancos, pobres e ricos, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, anciãos, todos os tipos de pessoas, porque nesse sentido Deus não faz acepção de pessoas. São pessoas de todo tipo, de toda forma, de toda classe social, de toda etnia, de toda nação. É isso. Então até que se compete os eleitos, porque diz aqui, ó, aí vem, ó, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, é muito importante isso aqui que estamos vendo. Então aqui, ó, vou até usar a expressão aqui no grego original, kainos, né? Kainos, novos, uranus, céus, e genkainen, nova terra, genkainen, terra nova, katá, segundo, to epangelma, promessa, autu, dele, prosdocomen, esperamos, nos quais em nós dikaiosine katoikei. Dikaiosine é a justiça. A mesma justiça que justifica, que traz o quê? Perdão e aceitação da parte de Deus. Então, a perfeição de Deus aqui é muito enfatizada nesse versículo 13, onde aguardamos novos céus e nova terra. Então aqui nós podemos ver aqui, até que se complete o número dos eleitos. Então temos aqui, ó, algumas passagens bíblicas que estamos nos alongando aqui, e aí eu quero mostrar aqui Mateus capítulo 18, versículo 14. Mateus 18, versículo 14. Mateus 18, versículo 14. Que diz assim: assim não é a vontade, aí vem, ó, 14. Assim, pois, não é a vontade de vosso Pai Celeste que pereçam só destes pequeninos. Ou seja, todos os salvos que ele conheceu de antemão, que ele predestinou, nenhum deles perecerá. Então está aqui desses pequeninos. E aí outra certeza, João 6, versículo 39. De todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, nenhum perecerá. João 6, versículo 39. Mas pastor, e aquele que se desvia? Nunca foi salvo.
Ah, mas ele já foi da igreja, fez tanta coisa, e agora sente até prazer e alegria no pecado. Nunca foi salvo. Aí vem, ó, João 6, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então olha a maravilha aqui de Deus, mais uma vez. Então, esse é o ponto. Jesus ainda não veio, porque tem que se completar o número dos eleitos. Mas temos que estar atentos. Não é porque eu sou eleito, sou isso, sou aquilo. Eu sou eleito para viver uma vida santa. Eu sou eleito para viver em vigilância. Eu sou eleito para agradar ao Senhor. Eu sou eleito não é para viver de qualquer maneira, é para viver conforme Cristo quer que eu viva. Uma vida que agrade a Ele. Isso é o mais importante de tudo. E aí diz aqui, Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44, já está falando da volta dele, como será, a surpresa que está nela. Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44. Mateus 24, versículos 43 e 44. Mateus 24, versículos 43 e 44. Aqueles que têm curiosidade em saber como interpreto o livro de Apocalipse, é só entrar na minha playlist do canal Pregador Fiel de Cristo e lá você vai encontrar lá, né, reflexões e meditações em Apocalipse. Você vai ver lá meditações em Apocalipse. Você vai encontrar lá toda a minha interpretação que eu trago sobre o livro de Apocalipse. Mateus capítulo 24, versículos 43 e 44. Que vai dizer o seguinte, Mateus 24, 43 e 44. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que cuidais, o Filho do Homem virá. É motivo para darmos glória a Deus. É motivo para darmos glória a Deus. Por estarmos vigilantes, por estarmos conscientes daquilo que Deus tem separado para nós. E aí temos 1ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 4. 1ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 4. 1ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 4. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. 1ª Tessalonicenses, capítulo 2, 1ª Tessalonicenses 5, versículos 2 e 4. (2 e 4) vai dizer assim: Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Vou repetir. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vês as dores de parto que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Então, esse é o ponto fundamental que estamos vendo aqui. Então, quer dizer, esse ponto fundamental está falando o quê? Que aparentemente, quando houver toda uma movimentação de paz entre todos, aí que devemos desconfiar. Porque aí virá a vinda do Senhor. Então, estamos aí. Ó. E aí temos outro ponto. E aí o que nós aguardamos com isso tudo, até que se complete os eleitos? Novos céus e nova terra. E aí temos Isaías 51, versículo 3. Isaías 51, versículo 3. Isaías 51, versículo 3 vai dizer o seguinte. Isaías 51, versículo 3. Isaías 51, versículo 3.
vai dizer o seguinte: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Isaías 51, versículo 3. Outra vez, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Promessa de Deus. E aí temos outra promessa de Deus em Mateus 19, versículo 28. Mateus 19, versículo 28. Que diz assim: Jesus respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguis, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, regeneração significa o quê? Renovação de todas as coisas, porque o fim do mundo não é exatamente destruição, mas sim, na realidade, uma renovação. Então, como diz aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo de número 1, que diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí vou acrescentar o versículo 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E aí até essa parte, até muito interessante aqui, né? Vou ver até aqui no texto grego que diz aqui, né? 21:2 vai dizer, ó. E aí tá aqui, ó, polis, né? Aqui, ó, kaiten polim, ou seja, polis. Tenagia, santa. Jerusalém. Então aqui, ó, kainen, nova. Eidom, eu vi, né? Eu vi. Katabainu-san, descendo. E aí vem Ekturano, ou seja, da parte do céu. E aí vem Apotu, da parte de quem? De Deus. E aí vem Etoimasen, Etoimasmen, preparada. Os como Ninfen, noiva. Ou seja, como virgem, ou como perfeita, né? E aqui, lembro que as ideias das ninfas, né? Das ninfas, mas aqui, num aspecto bem específico, que não é a ninfa da mitologia grega, mas a ideia de que? A ideia de pureza, a ideia de que? De algo divino. Aí vem, ó, noiva ataviada, aí vem, que é cosmemenen, para o marido dela, homem, não é? E quem é esse marido? Cristo Jesus. Aí está falando aqui. Então são imagens que o Apocalipse traz, não é? Da certeza da volta dele, da certeza da renovação que vem da parte dele. Então esse ponto é que temos que ter essa certeza. Certeza da vinda dele, certeza de que ele cumprirá todas as coisas na vida dos seus eleitos. E até agora ele não chegou, por quê? Porque o número dos eleitos deve ser completado para a glória dele, o número dos salvos em Cristo Jesus. E aí temos a terceira característica, a responsabilidade de viver pela espera da volta de Cristo. Seja muito bem-vindo, querido irmão Alexandre. Deus abençoe, homem de Deus. Graça e paz. Opa, quer entrar? Vai participar, né? Então tá bom. Vamos ver se eu consigo colocar você aqui com participação especial aqui no Instagram. Vamos ver aqui. Aceitar. Aceitei. Vamos ver aqui. Vamos ver se entra.
Aí. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Tô aceitando aqui, ó. Tô entrando ao vivo aqui. Vamos lá. Vou fazer a última... Fazer a última tentativa. Vamos lá. Mais uma, só mais uma. Todas as vezes quando eu tento entrar, homem de Deus, faz mais uma solicitação que eu não estou conseguindo aqui. Não estou conseguindo entrar aqui contigo, né? Agora eu estou chegando aqui já, né? Vou prosseguir aqui com o terceiro ponto aqui, né? Aí eu mando o aceno aqui, em nome do Senhor Jesus. Mandei o aceno aqui. Estou tentando aqui entrar contigo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tentei. Deixa eu ver aqui. Seja bem-vindo, Menor Metzada. Seja bem-vindo. Também. Então eu vou entrar aqui no nosso terceiro ponto da nossa live, sobre a responsabilidade de viver pela espera da volta de Cristo, né? E aí o terceiro ponto é o seguinte: essa responsabilidade é aquela que procura ensinar e viver a exatidão da palavra de Deus. É aquela que procura ensinar e viver a exatidão da palavra de Deus. Aí vamos até os próximos versículos, né? Os próximos versículos são esses aqui. Então aqui, versículos que vão do 14 ao 18, que dizem assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, aí diz aqui, empenhai-vos para seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, Jesus Cristo espera de nós que possamos viver em paz. O que significa viver em paz? É viver sem mágoa, é viver fora de contendas, fora de brigas, né? De brigas que eu falo, brigas de palavras, e é brigas mesmo, né? Brigas de qualquer forma. Porque uma coisa é você praticar um esporte de combate, e outra coisa é você, com raiva, com ira, brigar com alguém. Então é muito diferente. Então nós devemos viver em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Sem mácula é o quê? Sem pecados não confessados. E irrepreensíveis, ou seja, que não tem motivo de causar vergonha ao Evangelho. Seja bem-vindo, Senhor Carlos Alberto. Deus abençoe. Então, o que acontece? Continuando o texto. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Está falando aqui já das epístolas de Paulo. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então aqui Pedro faz um alerta muito interessante, que ele já tinha conhecimento
das epístolas de Paulo, mas muitos utilizavam as epístolas de Paulo, principalmente no item que Paulo falava muito, que era o item da graça. Aí alguns achavam que por causa disso podiam viver de qualquer maneira, podiam adulterar, podiam matar, podiam roubar, podiam fazer fofoca, podiam fazer um monte de coisas que não aconteceria nada, porque afinal, muitos distorciam a palavra dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Só que não é nada disso, isso não tem nada a ver. Ele mesmo diz que é pelo contrário. Se agora vivemos na graça, agora mais devemos viver como Cristo quer que vivamos. Vida de santidade, vida de vigilância. Então esse é o ponto que Pedro está levando em consideração. E aí continuando, versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então ele diz, firmeza no falar, firmeza no proceder, firmeza de pensamento em Cristo, firmeza em todo o propósito. Diz aqui, não olhar para trás, mas continuar a viver e servir a Cristo. Aí vem, antes crescei na graça. O que é isso? Oração, jejum, intimidade com Deus, consagração, na graça e no conhecimento. E que é o conhecimento? Conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Utilizar-se de todos os recursos para melhor estudar a palavra de Deus, conhecendo a Deus, porque Deus nos deu inteligência. A inteligência é um dom de Deus. A sabedoria é um dom de Deus. É um presente para todos os seres humanos. Então, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí vem, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou seja, toda graça e todo conhecimento não é mérito próprio nosso, mas é de Cristo. Por isso que diz, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Conhecimento e graça vem de Cristo. Não são coisas nossas. É Deus é quem nos presenteou com tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por isso que temos aqui, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 10, vai dizer o seguinte, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, vai dizer o seguinte acerca da firmeza. Aí vem aqui, servir. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha só as bênçãos. Aperfeiçoar. Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos tornar melhores do que somos. Firmar, não olharmos para trás. Fortificar, ou seja, a força de Deus para fazermos as coisas, para pregarmos a sua palavra. Olha aí. E fundamentar. Fundamentar é o quê? É nada mais, nada menos do que vivermos para Cristo, certo? Segundo aquilo que Ele nos revelou, as Sagradas Escrituras. Aí, como diz o nosso irmão aqui, o Alexandre, servo de Deus, ele diz aqui, devemos fazer um culto racional. Perfeito, é justamente isso. Seja muito bem-vinda, irmã Cláudia, Deus abençoe sua vida também, seja bem-vinda. Então aqui nesse final, fazendo um culto racional, utilizando todo o nosso ser, vamos nos emocionar? Vamos, mas vamos fazer isso com entendimento, na palavra, porque aí não tem confusão. O Espírito Santo opera de maneira fluida, perfeita, para a honra e glória dele. Louvado seja o Senhor. Então, concluindo aqui essa parte toda, devemos ficar firmes, né? Temos certeza de que Jesus está voltando, tendo certeza de que quando Ele voltar, Ele só voltará quando se completar o número dos eleitos, o número dos salvos, e que devemos viver essa firmeza na presença dEle, para a honra e glória dEle. Agora vamos para o nosso momento de oração. Temos aqui o nosso caderno de oração. E aqui eu vou estar contemplando aqui as pessoas aqui que estão no nosso caderno, né?
E hoje vou aproveitar e acrescentar aqui no meu caderno aqui. Eu vou acrescentar mais nomes aqui. Eu vou acrescentar o nome do irmão Alexandre, nosso companheiro de federação de karatê, e família. Vou acrescentar aqui o nome dele no nosso caderno de oração. Se tiver um pedido especial, pode colocar aí. Né? Se tiver algum pedido objetivo, né? Não precisa detalhar. É só dizer, quero orar pela minha saúde. Quero orar pela minha família. Quero orar pela minha profissão. Fica à vontade, tá bom? Fica à vontade. Não precisa detalhar, é só dizer. É por isso aqui, objetivamente. E Deus vai estar operando a sua graça. Tá bom? Aí temos aqui os nomes. Né? Menciona aqui os nomes da gente que, das pessoas que estamos orando. Os irmãos Jerônimo e Lia, os irmãos Joelso e Adelaide, os irmãos Elise e Marlene, os irmãos José Luiz e sua esposa Maria Eliane, os irmãos Edson e Georgina, a irmã Deise, o irmão Paulo César, o irmão Luciano, o irmão João Vicente, o irmão Ronaldo, o irmão Biratã, a irmã Valdelice, o irmão William, o irmão Vanderlei, a irmã Laudi, Júlio, o irmão Valdir, o irmão Dante, o irmão Valdenir, o irmão Francisco, a irmã Deise, a irmã Lucimar, Giselda, o irmão Walter, a irmã Sônia, o irmão Ailton, né? Ok, amém. Manda um abraço para a Michele também. E a minha esposa também manda um abraço também para vocês, tá? Minha esposa Ninha. Então aqui, ó, família do nosso irmão Edson Santos, irmão Alexander, irmã Marisa Moraes e família, família Neves e Ximenes, família da nossa irmã Ana Paula, da irmã Lidiane, irmã Aline Lima, os irmãos Mário, né? O irmão Márcio, a irmã Tatiana, família Rosete, o irmão Josimar, irmãos Vladimir e Viviane, o irmão Rui Siqueira, sua irmã Clébia, irmãos Robson, Jacira, Peterson e Ian, a Congregação Batista Memorial, que também colaboramos, né, com o pastor André, a irmã Margarida Quaresma, o nosso jovem Miguel Ribeiro, né, nosso ex-aluno, e Gisele também, nossa ex-aluna, e por último aqui, como eu já acrescentei, irmão, tá? Para a honra e glória do Senhor, tá bom? Claro, eu não me esqueço da Michele não, cara. Não me esqueço dela não. A gente, quando tinha lá o culto, né? Orar pelo meu irmão, Daniel. Daniel e Lili, tá? Eu vou orar sim. Vou orar sim. Enquanto a Michele é isso, a gente sempre, né? No início da jornada, quando eu trabalhava lá na Context, né? A gente tinha o nosso culto lá e nós fazíamos aquele momento de culto e oração lá. A Michele e os demais irmãos lá fazíamos um culto muito abençoado em nome do Senhor Jesus, já naquela época. Um tempo de bênção, aquele tempo foi um tempo de bênção, porque havia o culto ali, né, naquela época, e nós pregávamos no trem também naquela época. Então era uma bênção, tá? Então vamos estar orando sim, em nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar aqui o nome do Daniel e da Lili. Bom, então aqui está, e aí vamos estar assim, esses nomes já estão aqui, vou estar orando pelos processos de cada um, e Deus sabe todas as coisas. Vamos orar em nome de Jesus. Fechemos nossos olhos e busquemos ao Senhor agora nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Queremos, Senhor, Te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos falando da Tua palavra. Mas o mais importante agora, Senhor, é que tudo que fazemos é para a Tua honra e para a Tua glória, porque só a glória é devida a Ti, só a glória é devida ao Teu santo nome. Por isso, meu Deus Todo-Poderoso, aqui nessa noite, Senhor, ao buscarmos a Tua face, nós cremos na promessa de Tua palavra que diz: se as minhas palavras permanecerem em vós, tudo que pedis em meu nome vos será feito. João 15, versículo de número 7. Então, ó Deus, nesse momento, a todos os nomes que eu mencionei aqui, Senhor, que Tu venhas a conceder nessa noite, Senhor, em nome de Jesus,
revestimento da tua armadura, que cada um venha a ser revestido do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, que é a tua palavra, ó Deus, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz. E falo mais uma vez do cinturão da verdade para a tua honra e para a tua glória. Revestes a cada um, Senhor, ó Deus, do fruto do teu Espírito, do fruto do teu Espírito, para que vivam o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio e a fé, Senhor. Para que, ó Deus, nenhuma astuta cilada do maligno, nenhuma acusação do maligno venha a prosperar, mas antes, pelo contrário, cada um venha a ser cheio do teu Espírito Santo, cheio da tua graça, cheio da tua unção, aguardando a tua vinda, porque tu és a nossa justiça em Cristo Jesus, nossa justiça, nossa sabedoria e glória, e por isso temos essa certeza de que somos livres do mal, de que portas são abertas, de que somos curados e restaurados pelo teu poder, Senhor. Então agora, Senhor, coloco também, Senhor, as causas na justiça. Dá vitória a cada um nas causas na justiça. Abre portas de emprego para cada um, Senhor. E, ó Deus, dá vitória no meio das perseguições. E traz, Senhor, cura àqueles que estão enfermos e libertação para aqueles que estão oprimidos. Deus, nessa noite, falamos contigo, confiados na tua graça e no teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, estamos agora encerrando nossa live para a honra e glória do Senhor. E para a semana que vem esperamos, em nome do Senhor Jesus, começar a nossa live em Jeremias. Deus abençoe a todos que acompanharam essa live, especialmente aqui o nosso irmão Alexandre aqui no Instagram e aos demais para a honra e glória do Senhor. Recebam a bênção em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim dizemos amém. Graças a Deus. Então, estou encerrando aqui. Deus abençoe nosso irmão Alexandre e família, tá bom? A Michele, ao Daniel e Lili, tá bom? E boas competições para ti, homem de Deus. Boas competições mesmo, para a honra e glória do nosso Deus. Boas? Tá bom? Deus abençoe. Encerrando aqui. E encerrando agora no Facebook. Deus vos abençoe.